E aí, pessoal, tudo bem? Está começando aqui nosso primeiro programa, primeira edição do Frequência Alta. Frequência Alta. Esse é um podcast em que eu e o Sérgio, né, nós estaremos entrevistando aqui sempre pessoas de alta frequência. Exatamente. Pessoas que fazem e acontecem. Esse programa aqui, a intenção é a gente convidar, né, e se conectar com pessoas de alta frequência, que são pessoas que realizam, pessoas que acontecem, pessoas que, independentemente da situação, elas estão avançando. Exatamente. Então, nós estamos aqui, eu muito feliz, né, de fazer parte desse projeto que não nasceu hoje, né, Thiago? Verdade. De muito tempo atrás. E a gente já está com uma lista enorme aí da galera que a gente vai trazer para cá. E eu espero, nós esperamos muito que vocês curtam bastante esse projeto, curtam bastante esse programa e que vocês possam, sim, compartilhar sempre, né? Então, comece já se inscrevendo nesse canal, comece já curtindo e compartilhando para seus amigos, né? Exatamente. E, bom, hoje eu vou ser a pessoa que vai entrevistar você. Bora. Na verdade, a gente vai bater um papo, né? Pode entrevistar também. Mas vamos começar assim com uma perguntinha que eu acho que de repente desperta curiosidade nas pessoas, né? Sim. Por exemplo, qual é a dica que você daria para as pessoas que têm problema com procrastinação? A pessoa que tem um monte de coisa para fazer, mas não consegue fazer nada. Perde muito tempo e acaba não produzindo nada. Qual é a dica que você daria? Porque você, pelo que eu te conheço, né? E isso eu tenho aprendido com você também, tem me ajudado bastante nesse compartilhamento de conhecimento e informação que a gente tem. Então, qual é a dica que você daria para essas pessoas? Legal, cara, essa pergunta é muito bacana, porque realmente, para as pessoas descobrirem que tem essa dificuldade, porque é uma dificuldade, né? Eu acho que eu chamaria isso de um planejamento que não deu certo, porque que você acaba procrastinando, porque provavelmente tem gente até que se planeja e não consegue cumprir com aquele planejamento e acaba deixando para depois e para depois, para depois e para depois. Então, algumas dicas que eu daria, o que eu faço? Eu trabalho com alguns instrumentos. Dentre eles, eu tenho 2 quadros em casa, quadros em branco mesmo, e um calendário impresso e agenda de celular. Só que o que eu faço? Eu sou muito visual, eu gosto de ver, eu gosto de ler as coisas que eu escrevo. Então, no quadro, eu coloco todos os meus projetos. Por exemplo, da semana está tudo escrito lá e no calendário impresso também. Então, todo santo dia eu escrevo o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, tem esse planejamento, eu sigo esse planejamento, eu não saio dele, para eu poder atender a essas demandas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não gosto de deixar as coisas para depois. Um exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação neste momento. Por ser à distância, então já na primeira semana, eu executo todas as atividades daquela pós. Então, a matéria foi liberada, eu estudo, eu foco naquela semana. Já na primeira semana, eu já leio, já faço as atividades, já envio as atividades, já fico tranquilo. Na faculdade, a minha esposa me achava louco. Por quê? Porque na faculdade, geralmente, os professores dão a ementa e passam todas as atividades do semestre. No mês tal, vocês vão entregar tal trabalho, vocês vão entregar... Cara, eu fazia tudo no primeiro mês, já deixava salvo no meu pendrive, no e-mail. Então eu já fazia isso. Então, eu sempre fui assim. Então, quando você já planeja deste jeito, você já ganhou um tempo, você já produz, você já guarda. Um exemplo, eu faço vídeos em casa. Eu gravo vídeos com os meus pequenos. Eu já estou com uns 5, 6 vídeos lá no meu celular, que vão ser para os próximos dias, para as postagens posteriores.
Então, eu não deixo para o dia. Eu já me programo, me adianto para não ser surpreendido. Na hora que vai fazer, já faz. Já está ali, já com tá estoque. Pronto. Com estoque. Então, eu já faço com estoque. Então, eu vou arrumar tal coisa, eu vou organizar tal coisa. Cara, eu já vou fazendo. Uma coisa que eu não gosto é ser cobrado. Odeio ser cobrado. É complicado, né? Odeio. De vez em quando eu sou cobrado, cara. Cara, eu odeio ser cobrado. Então, como eu não gosto de ser cobrado, o que eu faço? Eu me adianto. Então, eu gosto de correr com tempo para executar naquele tempo estipulado para evitar as exposições. Porque uma vez que você começa a ser cobrado, principalmente no ambiente corporativo, isso acaba trazendo uma exposição negativa para você. Então, eu trabalhei num lugar onde era bom você ter a pontualidade na entrega dos projetos e dos processos, por exemplo. Então, o que eu fazia? Eu já previa mais ou menos o que ia ser solicitado, eu já iniciava os projetos, salvava no meu e-mail. Então, por exemplo, imagina, acho que tal mês a gente vai ter tal coisa, acho que tal projeto era assim. E outra coisa, quer evitar procrastinação? Uma outra dica muito legal. Você vai criar instrumentos que vão facilitar seu processo. Por exemplo, eu criei um calendário impresso. O que ele me ajuda? A facilitar o meu processo. Eu consigo ver. Esses dias eu fiz uma mentoria com uma pessoa, falei para ela, olha, professora, eu não consigo fazer as atividades, eu não consigo. Eu falei, olha, o que você vai fazer amanhã? Eu não sei. Eu falei, então pega um papel ali agora, escreva tudo que você vai fazer amanhã. E toda vez que você terminar uma coisa, você dá um ok. Você terminou. Quando a gente se encontrou depois, ela falou, eu consegui fazer tudo, eu segui a sua dica, porque ela funciona. Quando você tem um planejamento, dificilmente você vai sair daquele planejamento, porque você já se organizou, você já planejou. Eu observei e eu entendi também uma maneira de você vencer a procrastinação é você definindo um processo. É uma das maneiras. Por exemplo, quando eu iniciei o meu negócio que eu tenho hoje da TVM, que a gente presta serviços aí para casas lotéricas aí do Brasil inteiro, eu tinha um problema sério com relação às atividades a serem executadas. Até que eu criei uma rotina, criei o processo, criei uma rotina. Quando você cria um processo e você cria uma rotina, você inicia dentro do processo ali, você só vai parar na hora que você concluiu. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina diária, isso daí é sagrado, eu não tenho como fugir disso. Começa às 4 da manhã, vou até umas 9 da manhã mais ou menos, intenso, de processos que eu tenho que ir que você executando. Criou e você está seguindo. Isso faz com que eu mantenha a fidelidade na entrega. Eu não falho com o meu cliente. A pontualidade. A pontualidade. O respeito. O respeito. E isso vai gerando autoridade, né? Exatamente. Então, quando você executa algo muito tempo, entregando corretamente, entregando qualidade, você criou um processo. Porque eu acho que uma das chaves é exatamente você ter uma rotina e ter o processo. E seguir o processo. Então, por exemplo, em processo de qualidade mesmo, determina qual é a qualidade mínima aceitável. Se estiver abaixo daquilo ali, você descarta. Você tem que fazer de novo, você tem que buscar meios de entregar aquela qualidade. Então, o processo e a rotina. Tem que ter essa rotina a ser executada. Senão, se ficar aleatório, você acaba procrastinando e não indo para lugar nenhum. Exatamente. E também, eu acho que o outro problema, eu já falei do instrumento, que é muito legal, porque te ajuda, e às vezes a gente acaba procrastinando por quê? Primeiro, porque a gente não sabe falar não também. Por quê? Você acaba aceitando tudo. Fulano, você me ajuda nisso? Ajudo. Você pode fazer isso? Faço. Mas se você for analisar, às vezes você não tem tempo para poder auxiliar naquele processo. Então a gente tem que analisar qual que é o nosso comportamento real, o que está nos expondo
será que eu consigo dar conta disso, eu consigo dar conta daquilo e realmente tentar se enquadrar naquilo para evitar a exposição? Porque a procrastinação, quando a gente já está nesse processo, isso acaba nos expondo negativamente. Então, um instrumento é legal, organizar os processos que não você falou, uma rotina. Se você tem uma rotina que você vai seguir, que você vai acompanhar, cara, você consegue desenvolver as coisas com mais facilidade. Se você tem cliente, você tem que atender, entender a demanda do cliente, atender com mais eficiência. Se você não criar rotina, não tiver instrumentos para você poder qualificar seu processo e atender com respeito, você não vai poder ter autoridade no processo que você está desenvolvendo. Exatamente. E aí você acaba se expondo. Outra coisa que dá bastante, que colabora para a procrastinação, isso é uma coisa que eu percebi em mim, tá? Tô falando aqui de coisas que eu percebi em mim e lutei para vencer e tenho lutado ainda diariamente com muitas coisas. O excesso da facilidade que a gente tem na informação. Ou, por exemplo, a rede social era um problema muito grande para mim. Terrível. Isso fazia eu procrastinar demais. Eu entrava ali para ver uma coisinha na timeline. Aí você continuava, né? Aí na hora que eu ia observar, já tinha passado 1 hora, 2 horas. Não, mas é assim, cara. Entendeu? Você ia fazer uma coisa que você não consegue fazer. E tipo assim, coisas que você pode fazer para colaborar. Por exemplo, o meu telefone aqui, ó, o iPhone ele tem uma chavinha aqui que você deixa ele no mudo. Então, ele já para de me começar a trazer muitas notificações com avisos sonoros. Porque às vezes o telefone tá ali parado, você tá aqui trabalhando e... Aí você vai lá e vai olhar. Aí o projeto vai... Você tá toda hora parando. Quando você vai perceber nessas paradinhas que você deu, você ficou 2 horas parado. Entendeu? Então, o telefone pessoal meu, ele fica no mudo. E eu dou uma olhadinha nele aí a cada 2 horas, 1 hora e meia. Às vezes a pessoa me manda mensagem e eu não respondo na hora. Agora eu tenho o telefone... Agora eu entendi porque você não me responde. São 2 dias. O telefone da empresa mesmo, por exemplo, ele, como eu falo com o cliente, eu faço atendimento ao cliente também, então ele eu respondo com maior intensidade. Né? Eu preciso descobrir seu WhatsApp aí da empresa. O da empresa. E o da empresa, o que eu fiz? O da empresa eu separei totalmente do pessoal. Show, isso é muito bom. A agenda lá só tem cliente. Muito bom. Não tem minha mãe, não tem meu pai, não tem ninguém lá. Só eu vou tem virar cliente, cara, acho que ele sabe. Então a gente tem que fazer isso, porque senão o tempo, ele na verdade ele passa de maneira igual para todo mundo. Né? São 24 horas. Só que é a maneira como a gente usa e gerencia o tempo. A gente define os processos. Sim. Que a gente consegue produzir mais ou menos. Né? Concordo plenamente. Em casa, por exemplo, a minha esposa, ela é totalmente regrada com relação ao processo. Isso faz parte do perfil dela. E ela aproveita muito mais o tempo do que eu. Ela produz muito mais do que eu. Né? Só que eu tenho uma maneira... eu descobri uma maneira de produzir de maneira exponencial. Né? Isso pode ser um assunto para um outro podcast. A gente falar sobre negócios exponenciais. Exatamente. Mas é muito bom, cara, essa pergunta que você fez, porque eu já tive gente que fala assim, você acha como que você consegue se organizar? Você faz muita coisa no dia. Falei, sim, porque eu planejo todos os meus passos. Por exemplo, hoje, o meu planejamento foi estar com meu amigo Thiago das 13 horas até 16 horas, mais ou menos. Então, isso já está no meu planejamento. Então, é esse tempo que nós determinamos, que eu determinei, e eu vou estar aqui nesse tempo. E depois eu tenho outros compromissos. Então, quando eu já determinei, já estava planejado. A gente conversou, alinhamos, planejamos. Então, é assim que eu trabalho, cara. Então, não saio deste processo, porque já está planejado. Então, eu já planejei o dia de amanhã. O que eu vou fazer no dia de amanhã já está planejado, já está lá escrito. O que também esse instrumento me ajudou? Isso é bom também comentar. Por exemplo... eu lembro que, às vezes, eu planejava coisas e a minha esposa não sabia. Pô, mas tem uma coisa. Eu falei, não. Por que o quadro foi importante? Quando eu coloco no quadro, uma forma também da gente se comunicar. Outra coisa também que foi muito legal, porque além de me auxiliar na questão da procrastinação, de evitar deixar as coisas para depois, melhorou a minha comunicação lá em casa.
Outra coisa que eu fiz que é muito legal. Em todos os meus grupos de atividades, a minha esposa faz parte. Tem coisa melhor que... Porque às vezes eu sei que até às vezes eu falo assim... eu fiquei sabendo pelo grupo, mas pelo menos ficou sabendo. Estava lá. Você estava lá. Eu posso até ter esquecido de comentar pessoalmente, mas estava lá no grupo. Não querendo substituir a comunicação direta. A gente se comunica bem e tudo tal, mas pelo menos a gente tem uma outra forma também de... e o que isso me ajuda também? Me ajuda no sentido de que quando eu esqueço de alguma coisa, ela me lembra. Então, a presença dela também nos grupos que eu faço parte, me ajuda bastante. Sérgio, você viu tal mensagem? Você esqueceu de responder fulano. Você viu tal coisa? Opa, aí você se toca, porque realmente a gente faz muitas coisas. Então, temos instrumentos e estratégias que podem nos auxiliar. Tanto ela também, se ela não viu alguma coisa, eu menciono para ela. Então, isso é muito bacana. Então, instrumentos que vão te auxiliar a melhorar a procrastinação. Durante o período de pandemia, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, né, isso foi notícia, isso reportagens que falam sobre empreendedorismo, trouxe também isso. Falando que muitas pessoas resolveram sair de uma CLT ou de um emprego que mantinha ela desconectada ali com os familiares, ou com a família, ou com os filhos, e resolveram então entrar para o empreendedorismo para ter mais tempo com a família. E eu fiquei sabendo recentemente que você entrou também para o mundo do empreendedorismo, e eu queria saber de você como que está sendo, como que foi, né, que você tomou essa decisão, né? Você era um cara bem sucedido aí na área que você atuava, ganhava rios de dinheiro, que eu Tá sei. Como que você pegou todo aquele dinheiro que você ganhava, que para a maioria das pessoas é o sonho? Olha, você precisa falar que gente, eu sou enfermeiro, tá bom? Corta essa parte, vai. E resolveu então entrar aí com a cara e a coragem para começar a empreender, né? Thiago, cara, isso é muito bacana até a gente falar sobre isso, né? Então, voltando um pouco lá atrás, eu sempre fui empreendedor, sempre, de empreender, de fazer projetos, de fazer coisas e tudo e tal. E eu tenho uma escola de idiomas online e eu atendia presencialmente, né? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em 2018, surgiu o meu primeiro aluno à distância. E foi por conta da pandemia? Não, foi bem antes, 2018. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. É um aluno, é um empresário que foi morar nos Estados Unidos. E ele ficou sabendo, por intermédio de uma pessoa que a gente conhece em comum, que eu dava aula de francês. Ele me fez a proposta: você aceitaria me dar aula online? Eu falei: nunca dei online, mas podemos tentar. E aí eu fiz a primeira aula à distância em 2018. Pô, foi legal. Você precisava se acostumar, porque trabalhar à distância, para quem estava acostumado a fazer tudo presencialmente, não foi tão fácil. Aí eu fui, dei aula para ele por um tempo, e ele parou de fazer a aula, aí surgiu um outro aluno, online também. Só que nisso eu fazia presencial e online. Eu atendi ele presencial e os demais online. Atendi ele online e os demais presencial. Eu fazia presencial na casa dos alunos, para vocês terem uma noção. E aí eu falei, falei para minha esposa, eu acho que eu vou começar a trazer os caras para cá. E também eu dava aula nas escolas, né, da região, várias escolas eu trabalhei. Aí eu comecei a levar os alunos na minha casa. E aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, os alunos que iam em casa, o que aconteceu? Pararam de ir. Só que o outro já tinha parado, um falou, não, eu vou continuar. Ele continuou um pouquinho à distância, ele fez, aí eu tive, 2019, antes da pandemia, eu tive um outro aluno também que fez a distância, tudo e tal. Aí foi, eu falei, não, eu acho que dá pra gente dar sequência com as aulas à distância. Aí eu comecei a divulgar, e os alunos começaram a chegar. E com isso foi aumentando, sim, o gosto, né, pelo trabalho à distância. Por quê? Primeiro, você está no seu ambiente,
né? Você está na sua casa, no caso para quem trabalha em casa ou no escritório, você está no seu espaço, o aluno está confortável também na casa dele, ou no espaço que gostaria de aprender. Tem um aluno que faz a primeira aula no Japão, a segunda aula na França, a terceira aula nos Estados Unidos. Então, ele tem essa liberdade geográfica, né, de poder estudar. Eu também, por exemplo, eu consigo dar aula em São Paulo, qualquer lugar eu consigo atender. E aí eu comecei a ver que aquilo ali era bom. Tal. E viu o Sérgio que era bom. Aí você acha que era bom. E aí, cara, aí fui divulgando. E os alunos começaram a chegar, cara. Começaram a chegar. Estados Unidos, Romênia, Portugal, França, Brasil. Vários alunos do Brasil. Tenho vários alunos do Brasil. Canadá. Onde mais? Canadá, Angola. Cara, muita gente começou a vir. Aí eu comecei a organizar o processo e tudo tal. Comecei a atender os alunos. Mas, antes disso, preciso mencionar também, eu não trabalho só com as aulas, né? Na minha empresa de francês. Eu trabalho com palestras, eu trabalho com outros projetos também. Então, só que tudo isso daria para eu fazer como PJ. E também trabalho com a saúde mental. Então, no processo de saúde mental, lá eu tenho uma empresa de auditoria e consultoria em saúde, ok? Hoje eu presto serviços para empresas de saúde mental. Só que voltando para as aulas de francês, e aí foi indo. Só que quanto mais aumenta o número de solicitantes pelo serviço, você também acaba tendo menos tempo para poder fazer as duas coisas. Por exemplo, eu trabalhava como CLT e eu atendia os meus alunos em casa à noite. Só que começou a aumentar a demanda de alunos querendo fazer aula de manhã, à tarde, e eu tenho um pouquinho mais de tempo para desenvolver outros projetos como esse, porque é muito importante para mim, gosto muito de fazer isso. Então eu precisei avaliar e estudar todo o conjunto. E aí, fazendo também as contas, né, também é importante, a minha esposa participou também junto, a gente estudou tudo junto. Eu tomei a primeira decisão. Na verdade, antes da pandemia, você acredita? Quando a gente fazia aquelas nossas conversas, dezembro de 2019 foi o momento que eu ia parar como CLT. Por quê? Não sei se você lembra, eu criei o meu curso de enfermagem lá nas salas, lá nas Amoreiras. Começou a dar certo os cursos. Começou a dar certo, começou a organizar e tudo e tal. Eu falei, eu acho que eu vou dar sequência nesse projeto. Em janeiro, lockdown. Aí fechou tudo. Quando fecha tudo, o que acontece? Os alunos também pararam de chegar no espaço. Aí meio que travou o projeto. Então, precisei recalcular a rota de novo, começar a preparar de novo a saída da CLT para poder dar sequência com o meu projeto, o PJ. E nisso você participou, inclusive você falou, Sérgio, você tem que analisar bem as coisas, você tem que calcular tudo, você tem que organizar, você tem que fazer qual o termo que você usou? Você tem que fazer uma transição, eu lembro. Você tem que fazer um projeto bacana de transição. A transição é importante. É importante. E aí tudo tal. E quando chegou este ano, aí eu já estava com a ideia amadurecida, tudo bem planejado e tudo organizado. Eu falei, não, a hora é agora. Inclusive, quando eu saí, nem te comuniquei. Você lembra? Que você ficou sabendo depois, né? Que eu já tinha saído. Então, resumindo, foi mais ou menos isso. Eu estou muito feliz, sim, com o projeto que eu estou tocando, com os projetos que a gente está fazendo parte. E que bom que Deus está com a mão sobre nós. Eu trabalho por conta, sim, né? Na verdade, eu fiquei vários anos trabalhando como autônomo. E em 2009 eu abri a minha empresa. 2009, abri meu CNPJ. Aí eu já fiz várias coisas, né? Eu tive loja de informática, eu trabalhei com instalação de sistema de câmera e alarme, né? Vendia muitos equipamentos, trabalhei na área de TI, né? Na verdade, na área de TI foi meu primeiro emprego, praticamente, assim, que eu me reconheci como profissional, né? Você sempre foi autônomo? Nunca trabalhou? Trabalhei um ano e meio como técnico de informática numa empresa. E depois que eu saí de lá, de 2002 em diante, eu comecei a trabalhar por conta própria, fechando contrato com algumas empresas, atendendo clientes e tal.
E vim na área de informática todo esse tempo. Em 2009 abri uma loja com sócio, não durou pouco tempo, não deu muito certo. Me endividei, fiquei endividado. Demorei mais ou menos uns 7 anos pagando as dívidas. Aí depois eu trabalhando ainda com informática, mas só eu, né? Em 2017 eu tive a oportunidade de em parceria e sociedade também com uma pessoa abrir a empresa que eu tenho hoje. A pessoa saiu porque não estava dando dinheiro e a pessoa queria dinheiro e acabou saindo. E eu assumi, reestruturei todo o negócio, remodelei, né? Transformei num negócio digital, criei meu produto digital, segmentei e o meu negócio começou a prosperar, né? Hoje, graças a Deus, a gente está no Brasil todo já, né? Atendendo clientes no Brasil inteiro. Então, o empreendedorismo, ele tem esses desafios, né? Precisa ter coragem, você tem que estar disposto a aceitar a possibilidade de perder, porque pode acontecer, né? Tem gente que no primeiro tombo, no primeiro tropeço desiste. Sim. Né? Então, todas as pessoas que chegaram a algum lugar empreendendo... Que saíram do lugar primeiro, né? Você tinha que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo, mas nos tropeços que você vai tendo, você vai recalculando a rota. Aprendendo a rota. Né? Tudo que você passa tem que servir de aprendizado. Exatamente. Então, você pega esse aprendizado e vai ajustando, né? E vai desenvolvendo e você vai crescendo. A questão todo mundo que chega em algum lugar notável é porque não desistiu. Se você desistir, você não chega. Você não chega. Você nem vai... Porque, cara, eu já vi uma foto muito legal, assim, a pessoa tá cavando e tava pertinho, né? Baixar o ouro lá, a pessoa desistiu, né? Aí vem um outro, pá! Aí dá uma batidinha, então, já achou. Eu acho assim, é bom assim, se você tem um sonho assim, de investir no seu próprio projeto. Eu costumo sempre falar, cara, mesmo que, por exemplo, eu fiquei muito tempo trabalhando como CLT e empreendendo. Muito tempo. Então, você pode fazer as duas coisas. E inclusive é possível você empreender no negócio dos outros. Exatamente. Por exemplo, como CLT, como que você empreende no negócio de alguém, do seu patrão, por exemplo? É você enxergando o negócio como se fosse seu. Você dando o seu melhor, você aprendendo. Se você está numa empresa, não faz sentido você permanecer a vida inteira lá se você não aprender. Você não crescer, novas, não evoluir. Né? Você tem que criar soluções, você tem que aprender, você tem que desenvolver. E só assim que você consegue, inclusive... E quando você já tiver uma maturidade ali de você... você pode abrir seu negócio. Exatamente. Cara, eu conheço um cara, ele era funcionário de uma empresa de calhas. Hoje, ele fatura 3, 5, 7 vezes mais do que o antigo chefe dele. Tem uma frase de uma... Só que ele aprendeu com o chefe dele. Só que ele trabalhou certinho. E hoje, aquela área que ele trabalha, ele domina mais do que o chefe. Tem uma frase de uma mentoria que eu fiz que diz assim: o emprego, a CLT, o emprego, ele é uma ajuda de custo, o seu salário, ele é uma ajuda de custo enquanto você aprende, né? Então, a gente vive hoje na era da tecnologia. Passamos a era industrial, né? A era da Revolução Industrial. Hoje ainda tem muita gente que tem aquela mentalidade da era da Revolução Industrial, que entra numa empresa e quer sair da empresa com 65 anos, né? Quer aposentar na empresa. A pessoa acredita ainda que possa existir uma estabilidade, mas não existe. No mundo de hoje, estabilidade é uma coisa que não existe. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você não sabe se o seu emprego vai estar lá amanhã. Você não sabe o que pode acontecer do jeito que o mundo vai. Então, por isso é importante você entender, né? Esse momento que o mundo passa. Você entender a era tecnológica. Tentar meio que caminhar junto, né? A digitalização, né? Você entender essa questão da digitalização e se desafiar a fazer algo novo.
Eu falo sempre assim, não é ruim você fazer as duas coisas que a gente estava falando. Eu conheço muita gente que não saiu da CLT, só que empreende. Empreende com outros produtos, empreende com outros projetos. Ele aproveita no momento que ele está trabalhando, ele vai aprendendo, agregando coisas novas no seu emprego, tem conhecimento porque está desenvolvendo e, juntamente a isso, 1 hora, 2 horas por dia, essa pessoa pensa também no seu próprio projeto, né? Que eu acho que tem gente que consegue fazer isso. Isso é muito legal, né? Eu acho muito bacana. Esse é o conselho que eu daria. Eu acho que eu fiz isso muito tempo. Então, por exemplo, trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo, sempre estava empreendendo nos meus projetos, dando aula aqui, dando curso aqui, palestra aqui. Então, você vai indo, você vai criando meios, né, de você poder, sim, evoluir. É nóis, Chagão? É nóis. Tá no seu horário já? Tá. Tô chegando até. Você viu, gente? Aqui, ó, eu falei que eu ficaria aqui até esse horário, depois de ter um tempo pra tinha tomar um mais café. um monte de pergunta pra fazer Mas e tal, mas a gente vai voltar, né? Esse é o primeiro programa, a primeira edição, tá? Do Frequência Alta. Frequência Alta. E a gente vai trazer aqui pessoas de alta frequência, Em realmente breve. pessoas que fazem a diferença, né? Exatamente. Eu tô muito feliz, viu, Thiago, de poder tocar esse projeto contigo. E, galera, aguardem. Vem muita coisa boa. Eu queria aí. perguntar pra você, mas vai ficar próximo programa. Vai. Sobre palestra, né? Como começar a ser um palestrante, porque você hoje é um palestrante que palestra pelo Brasil todo aí. A gente já... Então fica pra próxima... E os seus honorários também já tá subindo. já. Eu acho que depois desse podcast, gente, pode aumentar. É isso aí, valeu pessoal. E vamos que vamos, frequência alta, vamos tentar produzir aí pelo menos um programa semanal, tá? Vem com a gente, curte, compartilha aí. Tamo junto, até. Tamo junto, valeu. Tamo junto, Thiagão. Ai, meu Deus do céu. 3 e meia.